Olá! Bom pessoal, esse é o terceiro vídeo da série na qual eu ensino comparações e no vídeo de hoje o assunto que a gente vai tratar é comparação superlativa. O que são comparações superlativas, pessoal? Até agora a gente tem visto comparação de igualdade, então seria basicamente uma comparação em que a gente fala que algo é igual ao outro. A gente também viu comparação de superioridade e inferioridade e hoje a gente vai tratar da tal comparação superlativa, que basicamente seria quando a gente quer dizer que algo é o maior de um grupo, ou o melhor de um grupo, ou o pior de um grupo. O adjetivo que a gente pode usar aqui pode ser tanto positivo quanto negativo. O importante é que realmente a gente coloque esse adjetivo no grau máximo. No vídeo em que eu trato sobre comparação de igualdade e inferioridade, eu falei para vocês que a gente precisa colocar o than para fazer essa comparação. Than significa do que, e a gente também precisa fazer uma mudança no adjetivo. Normalmente a gente tem que adicionar as letras ER ao adjetivo para que ele dê essa ideia de mais. Claro, aqui se a gente estiver falando de adjetivos pequenos, ou seja, adjetivos com menos de 2 sílabas. Quando a gente está falando em termos de superlativo, as regras são bastante parecidas. A principal diferença é que quando a gente fala em termos de comparativo, a gente adiciona o ER ou o IER, e também é necessário que a gente adicione a palavra than. E quando a gente está falando em termos de superlativo, pessoal, as letras que a gente vai adicionar ao adjetivo aqui são EST. A gente também precisa fazer o uso do artigo the. E as regras são realmente muito parecidas. Então, aquela regrinha que eu havia ensinado acerca de colocar o ER em adjetivos com menos de 2 sílabas, ela vai ser a mesma regra quando a gente está falando de superlativos. Então, a gente também vai adicionar as letras EST somente em adjetivos com menos de 2 sílabas. Uma outra coisa que é importante frisar, pessoal, é o seguinte: quando a gente está fazendo comparação de superioridade ou inferioridade, a gente sempre está comparando uma coisa à outra. Por exemplo, my car is faster than yours. Quando a gente está falando de superlativo, a gente está comparando uma coisa a um grupo um pouco maior. Num exemplo, my car is the fastest of all. O meu carro é o mais rápido de todos. Aqui, como vocês podem ver, eu estou usando o adjetivo fast e eu estou adicionando o est ao final do adjetivo. Também estou colocando a palavra the antes do adjetivo. Outro exemplo. He is the tallest boy in the classroom. This is the smallest dog in the park. January is the coldest month. The turtle is the slowest animal. Como vocês podem ver, eu estou adicionando o est ao final de todos os adjetivos, porque todos esses adjetivos são iguais em termos gramaticais, ou seja, eles fazem parte da nossa regra. Só que quando a gente está falando de superlativos, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, as regras são bastante parecidas com os comparativos. E o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tinha falado para vocês anteriormente no vídeo de comparativos, que inclusive eu vou deixar linkado aqui embaixo caso vocês tenham interesse em assistir. Vai ser um ótimo complemento a esse vídeo. Nesse vídeo eu explico para vocês que tem adjetivos que não fazem parte da regra e são esses que terminam com o I. A mesma coisa vai acontecer aqui, pessoal. Todos os adjetivos que terminam com a letra Y, a gente precisa tirar a letra Y e a gente vai adicionar IEST. É o caso do adjetivo happy, por exemplo. Quando a gente vai colocá-lo numa comparação superlativa, happy acaba se transformando em happiest. Também é o caso do adjetivo funny, também é o caso do adjetivo easy. E claro, vai ser o caso de qualquer adjetivo que terminar com a letra Y. Outro grupo de adjetivo, pessoal, que acaba sendo uma exceção à regra, são esses adjetivos que seguem a regrinha do CVC, como é o caso do adjetivo big. Nesse caso, aqui a gente vai ter uma consonant, uma vowel e uma consonant. Isso significa que a gente precisa dobrar a última consoante. E claro, aqui a gente continua adicionando est. E a pronúncia, pessoal, não sofre nenhuma alteração. Então não é porque eu estou colocando esses 2 Gs aqui que a pronúncia vai ser diferente. A gente vai pronunciar isso aqui como biggest. Outro adjetivo que também precisa seguir essa regra é o adjetivo hot.
Como vocês podem perceber, ele tem o mesmo padrão do adjetivo big, também é composto por uma consoante, uma vogal e uma consoante, e quando a gente for fazer uma comparação superlativa, a gente também vai dobrar a última consoante. Provavelmente há outros adjetivos que seguem essa regra. Nesse vídeo eu vou cobrir somente esses para vocês entenderem como que funciona o padrão. Agora, bom, é necessário que a gente fale dos adjetivos que têm mais de 2 sílabas. Esses adjetivos, pessoal, são os mesmos adjetivos quando a gente fala em termos de comparação de superioridade, porque nesses casos o adjetivo não vai sofrer nenhuma alteração, ou seja, a gente não vai adicionar nenhuma letra a esse adjetivo, ele vai permanecer do jeito que ele foi concebido. Porém, nesse caso, a gente precisa adicionar a palavrinha most. A gente continua também adicionando o artigo the. Num exemplo, she is the most beautiful actress in Hollywood. Nesse caso aqui, pessoal, o adjetivo que a gente está usando é beautiful. Ele é um adjetivo que a gente considera grande e aqui, como vocês podem ver, ele não muda. Porém, a gente está adicionando as palavrinhas the most, como eu falei anteriormente. This is the most expensive restaurant in town. Math is the most difficult subject for me. E realmente é. English is the most popular language to learn. Todos os adjetivos que eu coloquei aqui são adjetivos considerados grandes, portanto, todos eles têm o mesmo padrão. Portanto, em todas as frases aqui, a gente está adicionando o the most. Nessa parte do vídeo, pessoal, eu quero falar com vocês acerca de adjetivos irregulares. De novo, preciso mencionar o último vídeo, porque aqui os mesmos adjetivos são considerados irregulares. Os adjetivos que são irregulares são o good, o bad, o far, que eu não mencionei no último vídeo, mas eu quero mencionar nesse. É claro, pessoal, pode haver outros, tá legal? Nesse vídeo eu vou tratar desses 3. O good, ele se transforma em the best. Pro bad, o superlativo se transforma em the worst. E pro far, pessoal, a gente tem 2 opções. Pode ser either the farthest or the furthest. Então, bom, num exemplo, she's the best student in the class. That was the worst day of my life. Posso usar superlativos em diferentes tempos verbais? Podem, pessoal. Vocês podem usar tanto no presente quanto no passado, no futuro, no presente perfeito. Aqui realmente não importa, tá legal? O tempo verbal é indiferente. O importante é que a gente mantenha a estrutura que eu expliquei para vocês anteriormente. E agora, pessoal, nessa parte do vídeo, eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de superlativos, porém superlativos com a palavra ever. Isso aqui é bastante comum, pessoal. Certamente, se vocês estudaram inglês, em algum momento da vida de vocês, vocês já viram isso. Então, bom, a palavra ever é comumente usada quando a gente tem uma estrutura de presente perfeito. Eu não vou explicar o presente perfeito nesse vídeo, eu vou dar só uma pincelada por cima do assunto para vocês entenderem do que eu tô falando. O presente perfeito é um tempo verbal em inglês e para a gente usar esse tempo, a gente precisa de um auxiliar. O auxiliar vai ser o have ou has. A gente vai usar o have com alguns pronomes e o has com outros. E para a gente usar essa estrutura, pessoal, o verbo da nossa frase precisa estar no passado participle. Bom, como eu falei anteriormente, não vou explicar o que é passado participle e nem nada disso. Só preciso que vocês entendam que vai ser essa estrutura que o presente perfeito vai seguir. Num exemplo, this is the best book I have ever read. Então, pessoal, nessa frase, basicamente eu estou dizendo que esse é o melhor livro que eu já li. O ever, ele entra aqui para dar essa ênfase que foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Outro exemplo, she's the most inspiring teacher I've ever had. That was the worst movie I have ever watched. Então aqui, pessoal, o ever tem a função de ser um intensificador temporal, digamos assim. Ele está dizendo que essas experiências foram as melhores que eu já tive até o momento. E aqui, como vocês podem ver, pode ser qualquer experiência, tanto positiva quanto negativa. Só que a gente não precisa usar o ever somente na estrutura do presente perfeito. É bastante comum o ever aparecer em outras frases também. E nessas outras frases ele vai ter o mesmo sentido. Ele vai ter essa função de ser um intensificador temporal, de enfatizar que a experiência foi a mais
do momento. Por exemplo, the best book ever, the worst idea ever, the most delicious cake ever, the funniest movie ever. E qual que é a diferença, pessoal, entre usar o presente perfeito e não usar o presente perfeito? A diferença é que, quando a gente usa o presente perfeito, a gente está focando na experiência em si. Quando a gente não usa o presente perfeito, a nossa ênfase está no objeto. Não preciso nem falar para vocês que quando a gente não usa o presente perfeito, isso normalmente é encontrado em contextos mais informais, especialmente no spoken English. E bom, pessoal, nessa parte do vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de superlativos, mais superlativos com intensificadores. Intensificadores, pessoal, são palavras que, como o próprio nome já diz, são usadas para intensificar coisas. Aqui, todos os exemplos que eu vou dar para vocês, a gente vai usar o intensificador e todos esses intensificadores são advérbios. O que são advérbios, pessoal? São palavras que modificam o verbo. Eu sei que esse papo gramatical pode ser chato para muitas pessoas, pessoal. Caso vocês não tenham interesse nisso, eu vou deixar sempre a minutagem aqui nos vídeos, vocês podem pular, ou vocês podem deixar o vídeo na velocidade 1.5 ou 2.0, tá legal? Bom, advérbios, como eu falei anteriormente, são palavras que modificam o adjetivo. Modificam como? Modificam de várias formas, pessoal. Normalmente são palavras que adicionam uma informação a mais para o nosso adjetivo. Então, um exemplo muito rápido aqui. Eu poderia dizer, he runs quickly. Ele corre rapidamente. Aqui o advérbio que a gente tem é rapidamente, que está exercendo uma função no verbo correr. Agora, quando a gente está falando em termos de superlativo, pessoal, eu poderia dizer, por exemplo, she is absolutely the best singer in town. Ela é absolutamente a melhor cantora da cidade. Aqui no caso, pessoal, o advérbio que a gente tem, absolutely. This is easily the most expensive dress in the shop. Esse é facilmente o vestido mais caro da loja. Advérbio, easily. This is by far the most difficult exam. Aqui, pessoal, eu roubei um pouco, porque a gente não tem exatamente um advérbio nessa frase. O que a gente vai ter aqui é uma locução adverbial. Mas, enfim, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que advérbios são palavras, somente uma palavra, e a locução adverbial é mais de uma palavra, mas que também acaba exercendo a função do advérbio. No caso aqui, as palavras que eu me refiro são by far. Enfim, pessoal, poderia dar vários exemplos para vocês, mas eu acho que esse vídeo já está suficientemente longo. Para encerrar o vídeo, pessoal, eu gostaria de falar para vocês algumas expressões que a gente tem com superlativos. Uma que eu uso bastante é last but not least. Uma que eu não uso nas minhas aulas, mas pode ser bastante útil, the most I can do, and the last one, the best of both worlds. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esse assunto, eu peço que vocês deixem aí embaixo nos comentários. Para mim será um prazer respondê-los. Caso vocês tenham algum interesse no meu trabalho, eu vou deixar o link do meu site aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato, podem agendar uma aula gratuita. Nessa aula, pessoal, a gente faz basicamente um teste de nivelamento para ver qual é o seu nível e em qual grupo você se encaixaria melhor. Caso você não tenha interesse em fazer aulas de inglês, mas gosta de assistir esse tipo de conteúdo, eu vou deixar um outro link aqui no qual vocês podem assistir as minhas aulas gravadas. Essas aulas estão no YouTube, mas elas só estão disponíveis para quem se inscrever. Pessoal, thank you very much for your attention and your appreciation, and see you again next video. Esqueci de falar, pessoal. Se vocês tiverem gostado do vídeo, por favor, deixem o like de vocês. Isso ajuda bastante aqui no canal. Thank you very much for watching. See you again next video.